Nós estamos, desde o início do ano, trabalhando na quarta-feira os patriarcas, os personagens bíblicos iniciais que encontramos no livro de Gênesis. E nós estamos olhando para o texto sagrado e procurando compreender a verdade que a Bíblia diz e também aquilo que a ciência nos ajuda a entender sobre o que se passou na época de Noé e do dilúvio. Na semana passada conversamos um bocadinho de como seria o mundo na época de Noé e vimos que, longe deles serem personagens assim parecidos com trogloditas que vivessem em cavernas ou em aldeias rústicas, nós temos uma base bíblica e temos uma base científica para pensar numa grande civilização muito desenvolvida, com cidades significativas e com bastante tecnologia na época de Noé. Tinham-se passado vários séculos, o homem tinha realmente se desenvolvido bastante e a própria arca que foi construída por Noé, a exigência que Deus deu, prova-nos de que havia muita tecnologia envolvida, porque não era algo simples de ser construído. Nós vimos na semana passada que a arca era realmente algo gigantesco, não é? Uma coisa extraordinária. Algumas imagens podem nos lembrar de como a arca seria, portanto era uma construção de madeira com maior comprimento do que um campo de futebol, portanto cerca de 135 a 150 metros de comprimento, com a altura de um prédio de 4 andares, com 20 e tal metros de largura, 3 andares, portanto era algo muito sofisticado, uma grande construção. Estas imagens ajudam-nos apenas a ter uma ideia do que seria aproximadamente a arca, apesar de que nós não temos a visualização plena, mais ou menos arredondada. Esta é a ideia interna, para que os irmãos possam perceber que haveria a necessidade de todos estes pilares em termos de sustentação para que os andares dentro da arca pudessem funcionar. Não podia-se, os irmãos estão a ver o que são 100 metros de distância, não se consegue colocar se não houver apoio em baixo para poder fazer este suporte. E estas colunas certamente também serviriam para depois dar alguma sustentação à divisão que devia ser feita para a colocação do que foi ali tido. Vamos recordar, irmãos, os irmãos abrindo as suas Bíblias em Gênesis, logo no capítulo 1, vamos recordar brevemente aquilo que nós temos em termos de orientação bíblica sobre a conformação do mundo físico da época. Semana passada chamei a atenção dos irmãos para a descrição do texto bíblico, que diz-nos que Deus, quando criou o mundo, fez uma única porção de terra. E disse aos irmãos que isto demorou muito tempo para que o homem chegasse a perceber isto claramente. E a teoria de que inicialmente havia apenas um continente, que depois se separou e formou estes vários que nós temos hoje em dia, é uma teoria muito recente e que só foi confirmada cientificamente já no século XX. Mas esta é a ideia que a Bíblia nos dá. Está aí de forma muito clara, os irmãos encontram isto no texto sagrado, dando a ideia de que houve uma porção seca que Deus mandou que existisse. Está em Gênesis capítulo 1, no versículo 9, temos a ideia de que o Senhor disse que as águas deviam se ajuntar e ia aparecer a porção seca, e uma porção seca a qual Deus chamou terra. No versículo 6 nós temos que Deus faz uma separação das águas. E Ele então faz uma separação das águas que estão debaixo da expansão e as águas que estão sobre a expansão. Então a ideia que nós temos daquilo que seria o mundo físico no tempo do dilúvio é de um grande continente único. Mar existe apenas um, à volta deste grande continente, e por cima há uma outra expansão de água. A água por baixo e a água por cima. Esta camada de água que está por cima devia ser a grande responsável pelo clima, pelo ambiente que existiria no planeta nesta altura. O texto nos diz que não chovia, que apenas havia umidade matinal para fazer a terra produzir. E esta camada de água protegeria os habitantes do planeta de uma forma muito especial da radiação solar. E é uma das explicações científicas que temos hoje para a longevidade do homem, tendo em conta que os homens viviam, antes do dilúvio, séculos, e que depois do dilúvio não conseguem mais viver tanto tempo.
todos os achados arqueológicos com a descrição do tempo de vida do homem antes e depois do dilúvio concordam com aquilo que nós encontramos no texto bíblico. Nomeadamente, aquilo que é achado na arqueologia da Mesopotâmia, os textos acádios e sumérios também nos falam sobre tempo de reinado dos reis antes do dilúvio, que eram muito mais demorados do que depois do dilúvio. O texto bíblico nos diz isto e, portanto, não há dificuldade em termos de concordância. Nós temos então, irmãos, a ordem dada a Noé, em Gênesis capítulo 6, para que construa a arca. E a razão dada por Deus, os irmãos encontram aí, em Gênesis capítulo 6, versículo 13. Deus diz a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Há aqui duas coisas importantes. A razão pela qual Deus vai trazer o dilúvio é o pecado, é a maldade do homem. E a promessa de que o dilúvio vai não somente fazer uma distinção significativa na população humana, na humanidade, mas no próprio planeta daquele tempo, ou seja, na terra que existia, porque ela também vai sofrer uma diferenciação. A terra vai ser mudada, diz aqui, ela vai ser desfeita, porque temos dito aos irmãos que é muito provável que o dilúvio seja um momento em que pelo menos começa a grande separação dos vários continentes que hoje nós temos no nosso planeta. É interessante estas diferenças, irmãos, porque os irmãos, se lerem, procurarem informações a respeito do dilúvio, vão encontrar que existem muitos relatos antigos a respeito do dilúvio. Várias culturas antigas têm estes relatos. E dependendo de onde os irmãos lerem, vão encontrar informações do tipo: a Bíblia copiou os relatos antigos a respeito do dilúvio. É muito possível que tenha sido o contrário, irmãos, mas as diferenças são significativas. Se existe alguma base de comparação, também existem diferenças muito marcantes. A história mais completa a respeito do dilúvio encontra-se na saga de Gilgamesh. Isto foi encontrado na Mesopotâmia, e Gilgamesh era um rei da Suméria. Os irmãos têm ali a figura eventual dele, e aqui uma das tabuletas, são muitas tabuletas, a história do dilúvio está na tabuleta número 9. Este rei é uma espécie de semideus, é um herói, e conta uma série de façanhas suas. E entre estas várias façanhas ele vai procurar um personagem chamado Utnapishtim, que é o Noé sumério, ou seja, o personagem que fez a arca e que sobreviveu ao dilúvio. A diferença é muito significativa, porque no caso da saga de Gilgamesh, a história contada por Utnapishtim é bastante diferente. Ele tem um nome complicado, mas Noé era bem mais fácil. Mas é assim, há um Deus supremo que se chama Enlil, e ele resolve destruir o mundo. Mas a razão por que ele resolve destruir o mundo é diferente. Ele fica zangado porque diz que o homem faz muito barulho. Não é? A humanidade fazia barulho a mais. Aquilo causava-lhe um certo incômodo, aquele barulho todo que chegava lá em cima. Lembra-me algumas narrativas de algumas mitologias ou lendas africanas, que, por exemplo, uma das que li, muito interessante, ali no Uganda, dizia que Deus ficou zangado porque a mulher, enquanto pilava, não é? E os seus irmãos que vêm da África ou que já estiveram lá, já viram, a pilar, o pau de pilar vai lá para cima e volta, que é para poder bater com força. E quando o pau subia, batia no pé de Deus. E Deus ficou incomodado. Então resolveu ir-se embora e deixar o homem sozinho. Ou seja, há várias ideias. Enlil ficou zangado porque o homem fazia barulho a mais e resolveu destruir a humanidade. Mas Enki, que era o deus das águas, ficou com pena. Então veio conversar com o tal Utnapishtim e disse a ele: olha, o Enlil está zangado, vai destruir a humanidade, se queres escapar, constrói uma arca que é para ver se sobrevives. E então ele constrói a arca e escapa. Há alguma semelhança, mas os irmãos já veem aqui uma diferença muito significativa. O que acontece na saga de Gilgamesh, os deuses acabam por ficar um bocado atrapalhados porque o dilúvio sai do controle, ultrapassa o que eles estavam à espera. A arca construída por Utnapishtim
não tem como sobreviver. É um cubo de 55 metros. Não havia como aquele cubo sobreviver ao dilúvio, porque não tinha estabilidade. A arca tem medidas, segundo nós encontramos na Bíblia, muito compatíveis com um navio moderno. E, portanto, tinha condições de, com lastro, realmente sobreviver. E todos os modelos que têm sido feitos conseguem flutuar sem grandes dificuldades. O dilúvio na saga de Gilgamesh dura cerca de 7 dias. E ao fim de 12 dias ele já está fora da arca. O que, mais uma vez, é incompatível com um dilúvio universal. Não havia tempo de encher e esvaziar tão depressa o planeta. Portanto, há aqui uma diferença significativa. Há outros relatos mais ou menos elaborados. Há um relato acádio, cujo herói se chama Atracasis. Há também um outro relato sumério, cujo herói se chama Ziusudra. E há o famoso Deucalião, que é o Noé dos gregos. Mas nenhum destes tem uma noção tão clara como nós encontramos no nosso texto de que Deus está no controle daquilo que vai acontecer. Então, vimos na semana passada que Deus manda Noé construir a arca, uma obra gigantesca que tem que ser feita com muito poucas condições, segundo pensamos, mas prova que havia muita tecnologia na época. E quando a arca está pronta, então vem a ordem. Capítulo 7 diz assim: Depois disse o Senhor a Noé: Entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. De todo o animal limpo tomarás para ti 7 e 7, macho e fêmea, mas dos animais que não são limpos, 2, macho e fêmea. Também das aves dos céus, 7 e 7, macho e fêmea, para se conservar em vida a semente sobre a face de toda a terra. Porque passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. E fez Noé conforme tudo o que o Senhor lhe ordenara. Quando lemos este texto, algumas pessoas levantam um problema aqui. Na primeira descrição é dito para ir apenas um casal de animais, e da segunda vez diz que dos animais puros são 7 casais. Não há grande dificuldade aqui, irmãos. Os animais puros têm que ser levados em maior quantidade, porque eles depois precisarão fazer parte dos sacrifícios. E, portanto, se fosse apenas um, sacrificava, acabou aquela espécie. Portanto, era preciso ter mais animais presentes. Mas algumas pessoas colocam a dificuldade em termos do número de animais. Dizem assim: como é que é possível? Isto é uma coisa absurda. Isto é um mito, uma lenda. Não cabe na cabeça de ninguém que Noé levasse tantos animais dentro da arca. Só uma pessoa estúpida acredita nisto. Ok, irmãos? Aceitemos a colocação das pessoas e vamos então conversar e tentar discutir se é possível colocar tanta bicharada dentro da arca. Então vamos pensar em alguns aspectos que são importantes termos em conta quando estamos a falar dos animais que entraram na arca. Primeiramente temos uma ideia do modelo. Isto é um modelo da arca, para os irmãos terem a ideia de que, pronto, isto dividido em espaços onde os animais podiam ser colocados, como já vos dissemos, cabia cerca de 120 mil animais, mais ou menos do tamanho de uma ovelha, tendo em conta que a maioria das espécies de animais terrestres são ou do tamanho da ovelha ou menores. Maiores não são tantas espécies assim. Mas vamos então pensar em algumas coisas. Primeiro, quando falamos em espécies, nós não estamos a designar cada tipo. Estamos a falar de espécie. Exemplo. Quantos irmãos aqui têm cães em casa? Quase ninguém tem. Bem, alguns têm. E gatos? Pronto. Eu pergunto aos irmãos que têm cães e que têm gatos, quantos tipos de cães existem? Há uma certa distinção entre um chihuahua e um São Bernardo, não é? Há uma certa distinção entre um poodle e um pastor alemão, certo? Mas há um conceito aceito mundialmente e científico de que todos os cães vêm de um ancestral comum. E, portanto, nós não precisamos que Noé leve na arca um chihuahua, um São Bernardo, um dálmata, um pastor alemão e tudo isso. Basta ele levar um cão, irmãos. Ele só precisa de um casal de cães. A partir deles nós poderemos ter a diferenciação. Quem fala em cão, fala em gato e em tudo mais, certo? Então isto já é importante, porque nós já reduzimos aí
significativamente a quantidade de animais necessários. Estamos falando de espécies e não de tipos de todos os animais. Segundo, o que é que fazemos em relação às espécies grandes? Se os irmãos virem a altura dos 3 andares da arca, percebem que cabia lá dentro animais muito grandes. Mesmo a girafa não tinha que ficar com o pescoço dobrado, porque aquilo tinha muita altura, tinha altura mais do que suficiente para a girafa ficar à vontade. Mas também podemos pensar de forma clara que muitos destes animais que tinham maior porte podiam ser levados em estado juvenil, certo? Não precisa-se levar, por exemplo, um casal de elefantes adultos. Pode-se levar um casal de elefantes ainda menores, que teriam tempo de se desenvolver dentro da arca e depois, quando saírem, continuarem a se multiplicar. O que também nos facilita aqui em relação ao tamanho dos animais. Depois, quando nós vamos ver o número de espécies que existe sobre a Terra, e os estudos variam bastante, mas há um estudo que fala, por exemplo, em cerca de 1 milhão de espécies sobre a Terra. E os irmãos dizem, pronto, está aí provado. Como é que é possível colocar 1 milhão de espécies dentro da arca? Mas vamos com calma, irmãos. Primeiro, o que é que nós vamos fazer em relação aos animais aquáticos? Eles não precisam ir para dentro da arca, irmãos, está bom? Temos que contar que dentro deste 1 milhão temos muitas espécies de peixes e de outros animais que vivem dentro d'água e que não tiveram nenhum problema com o dilúvio. O dilúvio para eles foi muito tranquilo e sem grande dificuldade. Depois temos que lembrar, irmãos, que a maioria destas espécies, cerca de 900 mil, são insetos. Não ocupam muito espaço. E se fosse preciso preservá-los, também não havia grande dificuldade. É claro que quem quer fazer disto uma troça em relação à Bíblia, até pergunta o que é que se fazia com o cupim, não é? Que ele podia destruir a arca. Bem, irmãos, ela foi calafetada por dentro e por fora. E, portanto, o cupim não tinha muita oportunidade aqui de se desenvolver. Ou seja, quando nós fechamos tudo isto, em termos de espécies, não de tipos, excluindo a preocupação que teríamos com as espécies aquáticas e com a quantidade de insetos, nós vamos chegar à conclusão que teríamos aproximadamente 18 mil espécies de animais terrestres para serem colocados dentro da arca. O que dá, se nós fizermos a conta, mesmo com 7 casais para as espécies chamadas puras, cerca de 72 mil animais para serem colocados dentro da arca. Eu disse aos irmãos que cabiam 120 mil. Ou seja, não somente cabiam, mas ficamos com a noção de que apenas 60% a 70% da arca foi ocupada pelos animais. Sobrou espaço suficiente para armazenar comida. Porque, como os irmãos vão ver a seguir, a arca precisava de comida porque o dilúvio durou bastante tempo. E bastante mais do que às vezes nós costumamos pensar quando não lemos o texto corretamente até ao fim. Um outro modelo possível nós apresentamos aos irmãos. Isto é um modelo em escala natural, feito por um irmão na Holanda, um irmão em Cristo nosso. Ele construiu uma arca, enfim, cada um gasta o seu tempo como quer, não é? E o seu dinheiro. Ele fez uma arca segundo os tamanhos descritos na arca de Noé. Esta arca está aberta à visitação e ele tem dentro da arca modelos de animais. Aqui são animais de grande porte, não é? Estão ali elefantes, estão aqui camelos, portanto são animais grandes, e os irmãos veem que estão perfeitamente tranquilos, não há nenhum problema, porque a arca tinha a altura de um prédio de 4 andares e só tinha 3 andares. Portanto, nós temos 3 andares de pé direito muito alto. Não temos dificuldade aqui em termos de preservação destes animais. Portanto, temos o palco montado. Noé construiu a arca extremamente bem feita, seguindo as regras e as orientações que Deus mandou. E a palavra nos diz que o Senhor fez chegar a ele os animais. E, portanto, a preocupação de que Noé saísse à procura deles, não, os animais foram trazidos. E depois, nós então temos uma descrição daquilo que foi o início do dilúvio. Os irmãos têm aí, a partir do versículo 7, aliás, a partir do versículo 6, capítulo 7, versículo 6. E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Entrou Noé e seus filhos e sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele na arca por causa das águas do dilúvio.
dos animais limpos e dos animais que não são limpos, e das aves do céu, e de todo o réptil sobre a terra, entraram 2 em 2 para Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. E aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas dos céus se abriram. E houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. Então vamos lá, irmãos, tentar acompanhar um bocadinho do que terá acontecido aqui. O Senhor manda que os animais entrem na arca, manda que Noé entre na arca, e ainda se vão passar 7 dias antes que o dilúvio comece. Porquê? Estamos a pensar numa grande quantidade de animais que não estão acostumados a viver nestas condições, e é preciso algum tempo para que eles se acomodem. Se o dilúvio começasse imediatamente, certamente havia muita dificuldade na estabilidade desta bicharada toda. É o primeiro jardim zoológico feito no mundo, ainda por cima vai ser flutuante. Portanto, é preciso tempo para isto acalmar. Portanto, o Senhor dá 1 semana para que eles se organizem antes do dilúvio poder chegar. E mais uma vez vemos aqui todo o cuidado que é dado. Depois há uma descrição aqui bastante interessante e específica do que provavelmente terá acontecido, e diz, no versículo 11, que se romperam todas as fontes do grande abismo, e então as janelas dos céus se abriram. Se os irmãos perceberem que as sequências são importantes no relato bíblico, nós entendemos que o que começa a surgir, a água não começa vindo de cima, ela começa vindo de baixo. O que começa é uma erupção extraordinária de água que vem de baixo. Estamos a falar aqui, irmãos, daquilo que hoje nós descrevemos como tsunamis, porque se estamos a pensar num continente único, começa a deslocar-se, estas massas a abrirem-se, a quantidade de água que vem e a pressão com que ela vem é uma coisa brutal, e inunda a terra com uma velocidade impressionante. Muito provavelmente isto representou também uma reação vulcânica significativa, e é esta mudança em baixo que provoca uma alteração em cima, e as águas que estavam por cima então agora deixam de proteger o planeta e vão descer sobre a terra. Quanto tempo durou o dilúvio? Vamos lá, irmãos, olhando para o texto e tirando a interpretação da palavra. Está aí dito de forma clara que começa no 17º dia do segundo mês do ano 600 da vida de Noé. Está aí descrito, está dada a data. Não vamos chamar isto de fevereiro porque os meses não tinham datas. Temos apenas a época em que isto acontece. Muito provavelmente estamos aqui falando de meses lunares, que não terão exatamente 30 ou 31 dias como nós, poderão ter 28, 29, mas é aproximadamente aquilo que era a contagem dos meses no tempo do Antigo Testamento. Depois, 40 dias e 40 noites de chuva ininterrupta. Mas os irmãos encontrarem aí no versículo 24, diz que as águas prevaleceram sobre a terra 150 dias. E, portanto, nós temos 40 dias de chuva ininterrupta e 40 noites, mais 110 dias em que as águas estão prevalecendo sobre a terra, o que faz um período de cerca de 150 dias. E, portanto, os irmãos veem que há 5 meses. É um período de cerca de 5 meses. Se nós dividimos estes 150 dias por 30, aproximadamente 5 meses, desta fase inicial do dilúvio em que as águas dominam completamente o planeta. Depois está lá descrito que no 7º mês, no dia 17, a arca finalmente pousa sobre o monte, sobre o cume do monte Ararat. Seria um dos grandes montes daquela zona. Hoje fica ali na zona da Turquia, na fronteira, o que significa que a arca deslocou-se algumas centenas de quilómetros sobre a superfície das águas até chegar àquela zona. No mês 10º, no primeiro dia, as montanhas aparecem. Está aí todas as referências, portanto, Gênesis capítulo 8, no versículo 5, nós encontramos aí que as águas continuaram a baixar até o 10º mês, e no primeiro dia do 10º mês apareceram
os cimos dos montes. Portanto, é quando finalmente aparecem as montanhas. Tinham-se passado 7 meses e meio, desde o dia em que tinha começado o dilúvio. Os irmãos estão a ver que às vezes a gente pergunta, quanto tempo durou o dilúvio? As pessoas dizem 40 dias e 40 noites. Não, irmãos, durou um bocadinho mais. E o texto está a dizer-nos quanto tempo durou. No dia 10 do 11º mês, Noé abriu a janela. Finalmente ele quis espreitar. Eu duvido que ele não tenha espreitado antes, mas aqui ele tem confiança para abrir de forma mais significativa. Já haveria não somente os cumes das montanhas, mas outras coisas a aparecerem. No primeiro dia do primeiro mês do ano 601, ele tira a cobertura. Já tinha confiança suficiente para fazê-lo. Provavelmente temos aí um sol que surpreende Noé. Porque é muito provável que, se aquilo que estamos descrevendo aqui em termos da camada de água que protegia a terra ter toda caído, pela primeira vez Noé viu aquilo que hoje nós vemos quando olhamos para o céu num dia em que não está a chover, ou seja, o céu azul com o sol a brilhar fortíssimo, que não era aquilo que eles estavam acostumados a ver. No dia 27 do segundo mês do ano 601, a terra estava seca e Noé deixou a arca, ou seja, passou-se cerca de 1 ano e 10 dias entre o início do dilúvio e o dia em que Noé pôde sair da arca e deixar os animais finalmente saírem. É interessante, irmãos, o cuidado, o pormenor com que o autor bíblico nos deixa o relato daquilo que aconteceu. Vamos lembrar novamente que, tendo em conta o tempo que Noé viveu depois do dilúvio, ele conviveu com muitas gerações e que essas histórias teriam chegado facilmente, por exemplo, a Abraão, sem grande dificuldade, e aos seus filhos também, até o ponto em que elas são preservadas e depois colocadas de forma escrita para que nós possamos tê-la. É muito diferente daquilo que nós encontramos nos relatos de outras civilizações e que são muito pouco precisos a respeito daquilo que aconteceu. Entristece-nos ver, irmãos, que se forem à internet, os irmãos vão encontrar provavelmente o dilúvio sobre o título de mito ou lenda. E algumas das fontes mais procuradas na internet hoje em dia, como por exemplo a Wikipédia, tem uma preocupação enorme de dizer que não há nenhuma base científica para acreditar no dilúvio. Bem, irmãos, a quantidade de dados científicos que nós temos sobre a existência de um dilúvio universal são tantas que acho que não cabia na Wikipédia toda. Mas infelizmente há pessoas que só por verem isto escrito e publicado na internet acham que é verdade. Não é. É uma tentativa de negar aquilo que é claro e evidente e que pessoas sérias, à procura de evidências científicas sérias, encontram com relativa facilidade. Nós temos esta confiança, cremos num Deus supremo, que, segundo aquilo que nós encontramos aqui, não somente trouxe o dilúvio, mas protegeu aqueles que ele tinha separado para esta ocasião. O que é que aconteceu à Terra durante o período do dilúvio? O que é que aconteceu ao nosso planeta? E o que é que aconteceu após o dilúvio? Como foi que Noé encontrou a Terra depois que o dilúvio acabou? Na semana que vem, à mesma hora, se os irmãos cá estiverem e nós também, Deus nos der vida e saúde, nós estaremos aqui para continuar. Vamos guardar, irmãos, esta certeza que nós temos, de um Deus que não somente atua, mas um Deus que preserva, um Deus que abençoa, um Deus que cuida. Chamo a atenção dos irmãos para a próxima semana, que vamos ver que o dilúvio foi muito mais do que apenas uma grande chuvada. Porque às vezes pensamos que o dilúvio foi um temporal. Pronto, ventou um bocado e choveu bastante durante muitos dias. Não foi bem assim, irmãos. Vamos ver o que realmente aconteceu. A palavra dá-nos base, a ciência dá-nos base. O dilúvio foi algo extraordinário, a maior catástrofe natural que o nosso planeta conheceu. E mudou radicalmente a face do planeta e aquilo que nós conhecemos hoje. Mas isto fica para a semana que vem. E nós, confiando no Senhor, que assim como Ele guardou os seus, vai continuar nos guardando.